o momento da gente ir lá para a nossa redação para falar com o Roberto Gardinali, porque ele tem uma notícia que é novidade esse ano. Vamos colocar dessa forma. Roberto, boa noite para você. É novidade esse ano, porque não é a primeira vez que isso acontece. O atacante Jô foi preso mais uma vez hoje, né? Boa noite mais uma vez. Oi, Ana, boa noite. É uma notícia hoje, ela é nova, não é reprise do ano passado. O Jô foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos porque ele não pagou pensão alimentícia. É a segunda vez aí no período de um ano que acontece isso com ele. Então foram cumpridos 2 mandados de prisão contra o jogador. O Jô estava embarcando em uma aeronave quando ele foi abordado pelos policiais. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial de Guarulhos. E como a gente já começou falando aqui, essa não é a primeira vez que o Jô foi preso por não pagar a pensão alimentícia. Em maio do ano passado, a prisão aconteceu aqui na nossa região, em Campinas. Essas imagens aí dele sendo levado foram feitas aqui na nossa região, foram feitas em Campinas. Ele estava se preparando para jogar pelo Amazonas contra a Ponte Preta numa partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro quando ele foi detido. Ele estava relacionado para o jogo, mas por causa dessa operação aí da Polícia Civil, a Comissão Técnica do Amazonas precisou mudar a escalação em cima da hora. Um dia depois, a Justiça acatou o pedido da defesa dele e emitiu um alvará de soltura. O Jô essa é uma história muito, muito triste, porque o Jô ele é um dos ídolos do Corinthians, foi um dos principais jogadores do Corinthians, ele foi campeão brasileiro 2 vezes jogando no Timão, também ganhou 2 campeonatos paulistas pelo Timão, também tem uma passagem muito marcante pelo Atlético Mineiro, onde ele foi um dos protagonistas da conquista da Libertadores em 2013. Então, é claro, ele foi um ótimo jogador, muito importante em todos os times por onde passou, mas fica cometendo esses vacilos aí, é complicado defender, né? Pela seleção brasileira, o jogador foi campeão da Copa das Confederações em 2013 e foi um dos convocados para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Nessa temporada de 2025, ele jogou aos 38 anos de idade e defendeu o Itabirito no Campeonato Mineiro. E agora ele está sem clube e passando por essa situação no aeroporto de Guarulhos. Ana, essa é a situação que a gente tem por enquanto. É triste a gente ter que falar de alguém que foi ídolo, que segue sendo ídolo, né? Porque o ídolo a gente não esquece quando ele é ídolo de um clube, né? Não deixa de ser. Mas extra-campo, um comportamento desse, fazer uma coisa dessa, e não só esse comportamento de não pagar a pensão. São 6 filhos fora do casamento, né? São coisas assim que a gente não gostaria de falar. Infelizmente, a notícia sobre Jô costuma ser somente essa. Lamentável ter que falar sobre isso mais uma vez. Vamos mudar de assunto, né? Porque não dá para ficar falando disso. Vamos falar aqui da nossa região. Vamos falar que o Guarani está aproveitando essa janela de transferência. Está aproveitando para contratar peças novas para reforçar o elenco. E a gente sabe que era o que a diretoria estava querendo, né? Falava que iria acontecer aí nas próximas semanas. Deu tudo certo? Exatamente, deu tudo certo, tanto que hoje o Guarani apresentou 4 novos jogadores. São 2 atacantes, o Cauã Jesus e o Mirandinha, o volante Kelvin e o zagueiro Alisson. O perfil das contratações mudou com relação às contratações do começo da temporada. E a gente separou um trecho da coletiva de apresentação do Alisson e do Cauã Jesus para falar justamente sobre essa mudança do perfil das contratações. Eu acredito que a juventude ela vem agregando bastante no futebol, mas a experiência, a liderança de pessoas que já tiveram bastante experiência em outros clubes e outras coisas ajudam eles a crescer cada vez mais. Então, acho que nós, um pouco mais experientes no grupo, viemos mais para agregar e ajudar eles a desempenhar o melhor para que o Guarani possa chegar no objetivo final, que é a Série B. Vou para o meu 3º ano de Série C, joguei no São Bernardo. E foi um aprendizado, porque lá o foco era sempre classificar em primeiro. E eu acho que no quadrangular, muda, é outro campeonato. Então, o foco é classificar entre os 8. Depois, nas 2 chaves lá, eu acho que é outro campeonato. Então, o Guarani
vem no jogo importante agora contra o Itabaiana. Eu acho que é um divisor de águas, se não ganhar, já está lá em cima. E eu acho que vai ter que estar entre os 8. Classificando já é outro campeonato depois para frente. Então é isso aí, coletiva de imprensa de apresentação do Cauã Jesus e do Alisson. Esse é o perfil dos jogadores que o Guarani tem trazido nessa janela de transferências. Essa janela foi muito importante para o Guarani, porque o Guarani está tentando reformular o time de uma forma a continuar com melhores resultados na Série C do Campeonato Brasileiro. Nessa janela de transferências, que é uma janela de exceção, o Guarani contratou 9 jogadores. Então, tirando os goleiros, todos os setores do time foram reforçados. Mas o destaque é justamente o perfil das contratações, porque no começo do ano, no começo da temporada, o time estava sendo formado principalmente por jogadores mais novos, jogadores jovens. Agora o Guarani quer contratar jogadores mais experientes, e essa questão da experiência, independente da idade, quer jogadores que já passaram por outros times justamente para trazer essa carga de outros campeonatos, de outras equipes. No caso desses 2 jogadores, o Alisson, ele já é mais velho, ele tem 34 anos e tem passagens por times como o Sport, o Botafogo de Ribeirão Preto, e ele também jogou no futebol da Turquia e no futebol de Israel. Já o Cauã Jesus, ele é mais jovem, ele tem 21 anos, mas ele tem muita experiência na Série C, tanto que ele jogou no São Bernardo pela Série C, São Bernardo que é um dos principais rivais do Guarani, não só na Série C, mas também no Campeonato Paulista. Então, a intenção do Guarani é justamente essa, é trazer essa experiência de jogadores mais velhos para somar principalmente a questão da psicologia, a questão do emocional dentro de campo, junto com a energia, a habilidade, o fôlego dos jogadores mais jovens. E foi justamente isso que o Guarani fez nessa janela de transferências, Ana. Ô Roberto, me corrige se eu estiver errada, mas até vou pedir para o pessoal colocar ali, são 9 reforços, se eu não me engano, que o Guarani aproveitou para fazer recentemente. É esse o número de jogadores que a gente tem de novidade, é isso? Exatamente, são 9 reforços nessa janela de transferências, sendo que hoje foram apresentados 4 reforços. Isso se a gente falar só dentro do campo, porque é claro que teve muita mudança na comissão técnica, tanto que vários ex-integrantes das comissões antigas do Santos vieram para o Guarani. Um exemplo é o Elano, que teve uma breve passagem ali pelo Santos nessa parte da comissão técnica e agora está como diretor de futebol do Guarani. Então o Guarani está buscando essa reformulação para seguir a Série C. O Guarani venceu o Retrô na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e conseguiu sair da zona do rebaixamento. Mas a situação ainda está um pouco difícil, até por isso eles precisam aproveitar esse tempo para reforçar o time. E foi justamente isso que o Guarani fez. Que é o que a gente ouve, né, a diretoria falando, os atletas falando que precisam desse gás, desse apoio. E é importante jogadores mesclados dessa forma, porque é o que a gente comentou aqui, eu não vou lembrar se tem 2 ou 3 semanas, sobre como é importante jogador experiente, a voz que esses atletas têm em vestiário para saber puxar justamente os mais novos, né, os que ainda não sabem lidar com o que está acontecendo com o momento do clube. Que bom que deu para o Guarani fazer isso, que bom que deu para esses reforços chegarem e que a gente vai ficar na torcida, né, para a situação melhorar pelos lados do Bugre. Roberto, eu sei que a gente combinou só de falar isso, mas eu vou pedir algo que não estava programado aqui pra gente, porque eu tô sabendo que tem gol na rodada do Brasileirão. O Brasileirão volta hoje com uma rodadinha aí antes do Mundial de Clubes. Eu queria que você nos desse essas novidades, nos desse essa informação do jogo que está em andamento agora. Tem Fortaleza e Santos, né? Bom, vamos lá. Então, Fortaleza e Santos estão jogando agora. O Santos está ganhando do Fortaleza por 2-0. Está ganhando fora de casa. Uma vitória importantíssima. É o duelo dos aflitos dessa rodada, né? Os dois times tentando fugir da zona do rebaixamento. E nesse momento o Santos está ganhando do Fortaleza. Mas tem outros jogos acontecendo também. Bragantino e Bahia. O Bragantino está recebendo o Bahia em casa e está perdendo por 2-0. Outro jogo da rodada, Vitória e Cruzeiro. Esse jogo está empatado sem gols, está 0-0. Grêmio e Corinthians também está acontecendo agora e o jogo está 0-0.
Então tem alguns empates, algumas vitórias nesse momento. E mais tarde a gente vai ter ainda Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre às 9h30 da noite. E São Paulo e Vasco da Gama fechando essa rodada também às 9h30 da noite, viu, Ana? Já tem movimento aí, a rodada já começou movimentada. Tem bastante movimento e você falou do Bragantino, tá perdendo em casa o Bragantino que tinha a chance de roubar, né? De alcançar a liderança, já que Palmeiras e Flamengo estão ocupados pensando no Mundial, já estão fora do Brasil, né? Isso, o Bahia tá atrapalhando um pouco a festa do Bragantino nesse momento. Também o Cruzeiro tá com essa chance de assumir a liderança do Brasileirão nessa rodada, porque, é claro, o Flamengo e o Palmeiras já viajaram para os Estados Unidos para jogar o Mundial, e com esse resultado, os jogos estão no intervalo agora, mas se esse resultado se manter, as chances são, de fato, do Cruzeiro assumir a primeira colocação do Campeonato Brasileiro e o Bragantino ficar para trás. Então, fechado, a gente fala sobre isso amanhã. Desculpa de pegar aqui de improviso, mas não podia deixar de falar da rodada do Brasileiro que está em andamento, não. Obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você. Amanhã a gente traz os resultados finais e a classificação parcial dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Ana, até amanhã. Até amanhã, combinadíssimo.